O samba é o amor, é o reconhecimento, é a educação, é tudo na vida da gente que a gente tem. É o respeito, é os abraços. O samba é mãe, tem filhos e tem netos e tem bisnetos. O samba é agradecido a Deus. Deus, oxalá, que abençoe todos vocês. Este podcast é fruto do projeto UPB e o Samba da Bahia, investigando matrizes sonoras e fundamentos rítmicos. Projeto contemplado pelo Prêmio Jaime Sodré de Patrimônio Cultural, da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos oriundos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Salve, salve, galera, aqui é Anne Rodrigues e estamos começando mais um podcast da Turma C do projeto UPB e o Samba da Bahia, que analisa a temporalidade de 1980 até os dias atuais. O tema do podcast de hoje será o samba e suas variações desde o samba reggae, passando pelo gera samba, pissirico, até a chegada do pagotrap e do afrocidade. A metodologia utilizada será de perguntas e respostas. E para iniciar nosso bate-papo, eu gostaria de convidar Jackson Menezes, aluno do Rumpilezinho, para contar sua história com o samba e a sua entrevista com Tonho Matera. Chega mais, Jackson. Assim como o samba, o pagode não foi diferente, né? Chegou pra mim assim natural, nunca é, senta aqui, vai ouvir pagode, não. Você ouve na rua, no vizinho, você gosta, você dança, você balança. E quando você vê, já tá entretido, já tá dentro de você, já tá internalizado. Olá, Tonho Matera. Eu queria saber como o senhor enxerga a fusão do samba com o reggae. Como eu entendo a fusão do samba com o reggae. Imagine a gente viver na Bahia, uma terra cheia de ritmo, que a gente muitas vezes se perde no meio deles. Acredito que o surgimento do samba reggae, ele advém naquele momento. Estaria ali com a célula do samba, fazendo o seu compasso. Havia aquela necessidade de fazer uma mistura. E entre o reggae tocado na guitarra, se mistura com a percussão do bloco afro, principalmente a base, né? Tum, 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 tum da marcação de um, tam, tam. E havia marcação de dois. Vem o corte, o repique fazendo a célula da guitarra. E outra base fazendo samba. Isso foi fenomenal, essa mistura. Acho que Neguinho do Samba na época, e foi no Olodum, na década de 85 para 86, começou a criar-se essa fusão dessa ritmia. Eu acho que o samba mais o reggae se fundiu perfeitamente. Essa junção do reggae com o samba provocou o Brasil e provocou o mundo. Uau, que fala muito pertinente, Tonho Matera. Muito obrigada pela sua participação. É importante aproveitar esse espaço do podcast para afirmar que a formatação do samba reggae na década de 80 é fruto de toda uma trajetória que começa antes, com o movimento panafricanista, com Fela Kuti e várias referências muito importantes para nós. E na passagem da década de 80 para a década de 90 vai surgir um grupo muito importante para a história do samba e do pagode baiano, que é o Gera Samba. E para esse momento eu gostaria de convidar Beto Jamaica, que falou um pouco para nós sobre as mudanças musicais, rítmicas e harmônicas trazidas pelo Gera Samba e pelo El Chan. Chega mais, Beto. O pagode dos anos 90, a gente tinha uma coisa assim mais harmônica, né? Aquela coisa da viola, cavaquinho cortadinho ali, o bandolim fazendo aquelas claves, né? Aqueles solos, aquela transição do geração do El Chan. Já se via, ao invés do violão, a gente colocou a guitarra no lugar para fazer uma mistura, pegar de rock and roll, de solo de guitarra em algumas músicas. Foi chegando o axé music, e aí mudou um pouquinho a história. E hoje, você vê que a maioria do pagode, eles usam muita guitarra, né? Com muita percussão, com muito groove arrastado, de uma maneira totalmente diferente. Eu creio assim que a batida é a mesma, mas o andamento ele deu uma recuada. Mas não tem tanta diferença assim não. Tudo é samba. O importante é botar o povo para se balançar. A questão de letra foi mudando um pouquinho, né? Que a gente trazia mesmo, a gente pesquisava lá de Cachoeira, Santa Mara, samba de roda comia no centro mesmo, né? E hoje as coisas se modificaram um pouco, até porque a música vai mudando mesmo, né? O importante é a gente botar o povo para se balançar e ser feliz. É isso aí. É exatamente, Beto. O importante é dançar e ser feliz, pois o samba é união, essa é a maior característica, misturar e agregar as pessoas. Muito obrigada pela sua participação. E agora eu gostaria de convidar Jade Ventura, aluno do Rumpilezinho, que entrevistou Paulo Batera sobre o pagotrap. Chega mais, Jade. Salve, salve! Aqui quem fala é Jade Ventura e mais uma vez nessa série de podcasts entrevistando Paulo Batera. E eu tenho uma outra pergunta.
Vendo o pagode como world music e suas múltiplas formas de se permear em outros ritmos e gêneros, como você vê a relação das bases ancestrais e as atualizações propostas pelo pagotrap? Penso que o pagotrap ainda bebe da fonte de instrumentação, orquestração deixada no mercado pelo Psirico. A gente consegue observar isso com as bacurinhas, fazendo bases e solos, com a questão das convenções, a banda apoiando as convenções, todos fazendo a mesma convenção, a mesma coisa. A presença do baixo e da guitarra sendo executados juntos e da mesma maneira, contemplando o que a gente chama de violeira no pagode. A presença das frequências baixas e de afinação baixa nos surdos. Isso também é uma questão herdada pelo Psirico, que é uma fonte inesgotável de música analógica, de tambor, de coro. Então, eu penso que o pagotrap ele não chega a perder. É uma saída da música analógica para a música eletrônica digital, porém, ele não chega a ter o risco de perder o contato com a ancestralidade, porque ele se origina, ele pertence, ele busca, ele ainda executa das mesmas formas que foram tocadas pelo Psirico, que é uma fonte inesgotável de ancestralidade, que é uma fonte inesgotável de coro, é uma fonte inesgotável de tambor e, principalmente, de originalidade. Uau, minha gente, a polêmica foi instalada nesse podcast. Paulo, muito obrigada pela sua participação e eu gostaria que vocês deixassem um comentário de vocês sobre o que vocês acham do pagode baiano pós-Psirico. Essa galera que vem inovando a partir de referências como reggaeton, trap, Não Pode Ser Nada, RDD, Marralpita, porque a gente também precisa refletir que o samba e o pagode têm como característica histórica inovar e misturar. É dessa forma que o cabila virou em tantos subgêneros que conhecemos hoje, inclusive como o próprio pagode baiano, como um encontro de narrativas, de trajetórias. Em falando em narrativas, eu gostaria de trazer nosso último convidado, que é Eric Mazzoni, para falar sobre a experiência de construção da sonoridade do Afrocidade. Chega mais, Eric. Então, a sonoridade da Afrocidade surgiu do interesse de se comunicar com o máximo de pessoas possíveis. No meu entendimento, cada ritmo é como se fosse um código que se conecta a um determinado grupo, a um determinado espaço, também a um determinado discurso. Isso foi o ponto, de partida para conseguir reunir todos os ritmos, as vertentes que a gente consegue agrupar na sonoridade da Afrocidade. Existia também a necessidade, naquele momento, de fazer com que as pessoas entendessem. Cada ritmo que a gente ia conseguindo ali mesclar, tocava nas pessoas de uma forma diferente e também fazia a gente pulsar de forma diferente. E essa compreensão se deu ao longo do tempo, assim. Primeiramente no nosso território, como eu falei, depois a gente foi entendendo que essa música também conseguia ultrapassar os limites geográficos da nossa região, que pessoas de Salvador conseguiam se identificar. A importância de misturar esses códigos. Quanto mais a gente misturava, mais a gente entendia que era possível acessar outras pessoas. Lá no início, o convite a Macedo partiu dessa intenção, assim, de trazer essa linguagem mais urbana. E o pagode, ele era sempre presente, assim. Eu desenvolvi uma atividade, antes de apresentar qualquer tipo de conteúdo aos educandos, pedia para que eles trouxessem tudo que eles estavam ouvindo. E isso foi essencial, assim, para a gente compreender o pagode como essa potência, porque o pagode estava sempre ali, sempre presente. Em todos os educandos que passavam, todos traziam o pagodão como referência e em seguida eu ia apresentando outras possibilidades, como por exemplo o afrobeat nigeriano, e aí a gente ficava pesquisando formas de misturar essas linguagens. E foi assim que surgiu o nosso som e é desse princípio que a gente parte. O pagode, para nós, assim, é uma linguagem artística e musical, rítmica, que representa resistência. Para além da questão sonora, assim, tem a perspectiva histórica sobre esse som, sobre essa música, O nosso território tem uma história muito, muito diversa do ponto de vista cultural, mas infelizmente o termo cidade industrial, o fato do polo petroquímico ser instalado em Camaçari, acabou invisibilizando toda essa história, e a história da cidade foi contada apenas a partir da chegada do polo petroquímico, como se não houvesse nada antes. Então tem diversos mestres que ainda vivem no anonimato dentro da própria cidade. Esse interesse da gente conseguir
retratar a nossa perspectiva nas nossas músicas. A primeira música que a gente fez foi a música Que Swing é Esse? É uma música que ela tem uma linguagem que consegue explorar a linguagem do samba reggae, o afrobeat. O rap tá ali porque a lírica, né, a forma de cantar já foi inspirada no rap, e eu trouxe essa composição para Macedo e ele foi a nossa primeira composição juntos, assim, porque a gente conseguiu entender que a partir dali a gente tinha gerado um código muito individual. E a partir daí a gente começou a se apropriar de todos os ritmos que fazem parte da nossa região, né? Não só o pagode, como o arrocha, como o samba de roda, como o samba reggae, para a formação sonora, né, da sonoridade do Afrocidade. E que caminho lindo vocês percorreram, parabéns. Eric Mazzoni, muito obrigada pela sua participação. O podcast de hoje chega ao fim e eu gostaria de agradecer a todos os convidados pelas reflexões e colaborações aqui colocadas. Muito obrigada. Se você deseja saber mais sobre o projeto UPB e o Samba da Bahia, consulte as redes sociais do Instituto Rumpilés, @Rumpilés no Instagram. Eu sou Anne Rodrigues e agradeço a participação de todos. Até breve. Essa iniciativa é fruto do projeto contemplado pelo Prêmio Jaime Sodré de Patrimônio Cultural, da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos oriundos da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.